Nosso convidado diretamente lá de Brasília, né? Ele que é gaúcho, mas hoje profissionalmente falando, diretamente do seu escritório, lá de Brasília, Dr. Nery Perim, advogado agrarista, especialista em direito tributário. É o nosso convidado desta manhã e que cumprimenta os nossos amigos ouvintes nesta segunda-feira. Dr. Nery, seja bem-vindo. Muito bom dia. Muito bom dia, Silvinho. Muito bom dia aos ouvintes da Delta Rural, esse programa fantástico, que informa e traz assuntos do momento, que deixa o setor produtivo atento e consciente do que circunda, dos desafios que vem. É um prazer enorme falar com você, Silvinho, e a todos os ouvintes. Um bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, doutor Nery, gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos amigos ouvintes, uma vez que o senhor é natural aqui do nosso Rio Grande do Sul, mais precisamente ali da cidade de Arvorezinha, né? Exato. Eu nasci em Arvorezinha, Silvinho, sou filho de produtor rural, na época das colônias ainda, de produtores italianos. Com 7 anos de idade eu já pegava no cabo da enxada, né? Estudei, me formei na cidade de Passo Fundo, onde tem escritório até hoje. E depois, em 2012, me mudei aqui para a capital federal, em razão profissional para atender os clientes aqui do Mato Piba. E trabalho há muito tempo, exatamente desde junho de 86, atendendo os interesses dos agricultores brasileiros. E isso eu faço questão de informar, o nosso escritório nunca aceitou nesse tempo uma procuração de uma indústria ou de um banco, nem nada. Sempre nós estamos alinhados na trincheira junto com os produtores. Esse é o nosso lema. Perfeito. Na atualidade, a defesa, enfim, o trabalho direcionado aos produtores, o que tem mais tratado e atendido diretamente aí, juntamente ao seu escritório, doutor? Infelizmente, o que a gente precisa falar, Silvinho, que a maioria dos clientes da nossa rede de advogados são clientes com problemas de endividamento ainda, né? Desde do plano Collor de 90, que causou aquele estrago nos balanços econômicos de todas as fazendas até hoje, nós temos problemas sérios de crédito ainda no país que a gente precisa resolver. E nesse sentido, gostaria de dizer que tive a honra de participar como advogado especialista a convite do deputado Jerônimo Gorge, conhecido todos de vocês aí, para trabalhar na comissão externa do Congresso na mudança do Manual de Crédito Rural. E o resultado disso foi um projeto de lei que deve ser assinado pelo próprio deputado Jerônimo antes de acabar o mandato dele, esse ano, e a gente torce para que seja dado pelo novo Congresso, haja visto que as ideias que foram construídas e trazidas para dentro desse projeto de lei pelo deputado Jerônimo, em que tivemos a honra de participar, são muito boas e adequadas para o sistema crediário brasileiro, notadamente no crédito rural, claro. Crédito rural terá mais benefícios para o produtor nessa linha? Exatamente. Trazia a tempestividade da disponibilização do dinheiro, ou seja, assim, na hora certa, né? Para poder programar compras, etc. Nunca chegar atrasado em meio de colheita, depois que participa de colheita, diminuindo os custos pré-contratuais e pós-contratuais para que os juros ficam mais baratos, mais ágeis, sem burocracia e de forma muito mais eficiente. Essa é a ideia geral que está contemplada nesse projeto. Claro, perfeito. Aliás, dou uma sugestão, amigo Silvinho, se ouviu o Jerônimo, sei que é seu amigo, claro, a respeito desse projeto aí, seria deveras interessante aí para o pessoal. Perfeito. O deputado Jerônimo, que é nosso ouvinte também, vai um abraço e uma saudação a ele e com certeza iremos tratar deste tema futuramente aqui no programa. Doutor Nery, ainda tratando de alguns assuntos pertinentes, né, como recentemente tivemos as eleições, como é que está a repercussão aí no Distrito Federal? As coisas estão acaloradas aqui na capital do país.
os movimentos eles começaram de forma acanhada, mas eles vieram ganhando corpo e eles têm aumentado todo dia, tem mais gente protestando, tem mais gente chegando em Brasília, no acampamento aqui na frente do QG do Exército. Hoje está um movimento muito grande, há muitas pessoas chegando aqui de fora, de ônibus, caminhões e tal. Muitos brasilienses aqui que estão todo dia na manifestação, senhores de notar, de fazer de sublinhar que muitos senhores de 80, 90 anos, crianças, jovens lá nesse acampamento. Então, está ganhando corpo e as coisas estão aqui, como dizemos aí no Sul, acaloradas, né? Pois é. Doutor Nery, o senhor lembra de algum momento, né, termos uma manifestação semelhante a esta aqui no nosso país? Nenhum momento. Vou fazer meus 58 anos em dezembro, o mês que vem, e não lembro de jeito nenhum. Nasci em 64, no meio da Revolução, ou da Contra-Revolução, que se fala, ou nunca tive problema nenhum de poder falar, de poder me deslocar, de dar minha ideia, mas hoje a coisa está muito delicada, tem que ficar muito atento ao que fala, o que diz, e a nossa liberdade de expressão está muito complicada. Nem vou falar em prisões ilegais, enfim. Nunca estive num momento tão tenso nesses 58 anos. A nossa Constituição Federal foi rasgada, doutor? Rasgada vamos dizer assim, é um eufemismo até falar, mas ela vem sendo violentada todo dia, ela não é respeitada. Para você ter uma ideia, fui advogado do Antônio Galvão. Nesse inquérito do fim do mundo, 40-78, fiquei 21 dias com 4 pedidos de habeas corpus para examinar, e, sei lá, 8, 10 pedidos de vista dos autos. Eu não consegui ter acesso como advogado dele a um inquérito que é secreto e que ninguém sabe o que é e o que tem dentro. E tive que, com a autorização dele, dizer o seguinte: eu chamei ele um dia, Galvão, você está num inquérito sendo investigado, não sabemos por quê, nem por quando, nem qual o motivo, e teu advogado que está constituído não tem acesso aos documentos. Então, eu estou aqui me sentindo que estou dando um ar de legalidade a um inquérito completamente ilegal, absurdo. E se você concordar, eu vou renunciar, porque você não está tendo defesa nenhuma. Então, você está investigado com um advogado e, vamos dizer assim, parecer que está tendo uma defesa quando não tem. Então, a coisa é absurda, assim, filho. A coisa aqui, e isso aqui é da Suprema Corte, né? Uhum. Então, isso que realmente deixa a gente de cabelo em pé, né? Não é na delegacia lá no fim do mundo, não é num fórum pequeno de uma cidade lá do norte, não. Aqui no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o guardião da Constituição, violando dia sim, dia também, artigos constitucionais, garantias constitucionais. Que modelo o Alexandre de Moraes está deixando para o nosso judiciário? Eu acho que ele destruiu tudo que nós construímos há muito tempo. Eu lembro que quando comecei a advogar, ainda era estagiário de direito, Silvinho. Uhum. Eu ia no clube, o pessoal puxava a cadeira para a gente sentar, dava melhor mesa, servia o melhor pedaço de carne para nós. A gente é respeitado, o advogado é respeitado, hoje completamente desrespeitado. E a culpa é nossa também, não é só deles, né? Não vamos entrar demais nesse assunto, mas ele está destruindo. O sentimento de justiça que era, vamos dizer assim, muito inexistente, hoje ele desapareceu. Hoje as pessoas não têm segurança e não acreditam na justiça brasileira. Isso é o que é pior você pode esperar em termos de país. É lamentável, né, doutor? É lamentável. Doutor, e falando sobre o projeto de sabotagem contra o agronegócio brasileiro, em especial a taxação das exportações agrícolas, que mundo queremos para os nossos brasileiros, para nós brasileiros?
Silvinho, esse é um tema relevante que nos levou a escrever esse artigo que você leu e que gerou essa entrevista. É uma coisa completamente equivocada, quer dizer, é uma linha, é um caminho sem volta de empobrecimento, irracional. Para você ter uma ideia, por exemplo, o mundo precisa se alimentar. Uhum. Quase tudo que nós, seres humanos, utilizamos para a nossa alimentação vem da agropecuária, certo? De forma direta, vem. Então nós precisamos ter produtores no campo satisfeitos, resilientes, produzindo alimentos para garantir a nossa sobrevivência, né, da raça humana nesse planeta. E o que fazem, por exemplo? Foi que salvou a pandemia, né, doutor? O que faz os Estados Unidos e a Europa, Silvinho, por exemplo? Os Estados Unidos têm 380 cooperativas de crédito a quase zero negativo, os agricultores. A mesma coisa acontece na Europa. Independente disso, eles têm pagamento direto aos agricultores para manter eles com renda na atividade e a resiliência do campo e a produção. A Europa, para você ter uma ideia, a política agrícola comum, o PAC, pelo regulamento 2115, agora de 2021, eles estabeleceram 50 bilhões de euros por ano de pagamento direto aos agricultores. O que é esse pagamento direto na Europa, por exemplo? A União Europeia, os impostos que recebe, ela entrega para o produtor ficar na propriedade produzindo. Não é o preço do produto. Tá? Além disso, eles têm 3 preços que garantem renda, que é o preço indicativo. O primeiro deles, que você deu, por exemplo, a cereais, foi em Duisburgo, na Alemanha. Tem o preço de entrada, por exemplo, Rotterdam, na Holanda, em que se o produto chega a um preço de transporte e taxa de comercialização menor de que Duisburgo, ele é taxado para chegar lá no mesmo preço. E o preço regional de Ordes, da França, onde se produz mais com custo menor. Então, eles têm a venda do produto com lucro garantida e, além disso, o pagamento direto, recebem do governo diretamente. Eu sei que aí na sua região, por exemplo, tem muito produtor de arroz. Então, vou dar um dado aqui, por exemplo, o que eles pagam para o arroz de cultivos químicos. A pessoa produz, vende o arroz, recebe direto e recebe mais um pagamento da União Europeia de 387 euros por hectare. Ou seja, hoje o euro está baixo, está 5,49, mas vai dar 2.124,63 de pagamento direto por hectare ano. Ou seja, em 10 anos ele vai receber R$21.246 só para cultivar. Mas o Silvinho, o bonito vem agora. Se o cultivo for biológico, ele recebe 687 euros, ou seja, 3.755,16 reais por hectare. Em 10 anos, 37.551, ou seja, quase 40 mil, só para produzir. Só para plantar, não estamos falando do preço. Prestem atenção. Ele produz e vende o produto com renda. Ele recebe isso. Então, o mundo inteiro sabe que a gente precisa subsidiar, a gente precisa garantir que hajam produtores do campo. Eu vi a sua abertura do programa, você pedindo e o pessoal falando sobre chuva. Isso. Ora, a indústria agropecuária é uma indústria a céu aberto. Ela depende de tempo. Precisa chover na hora certa, não de mais, nem de menos. Então, uma coisa que não depende, que não está na mão do produtor, ele faz tudo o que ele pode dentro da porteira, mas ele não pode gerenciar o tempo. Outra coisa, veja uma diferença que tem nos outros setores. O primário, que é o nosso, né? Claro. O secundário e o terciário. A indústria sabe quando ela vai produzir, tá? Ela tem como saber o que ela vai produzir, o agricultor não tem, vai depender. Ela tem o valor que ela vai poder vender, o produtor nunca sabe. Ela recebe o produto do investimento no mesmo dia
tá? Ou uma semana. O produtor, na verdade, não coloca preço no que é dele, né? No que ele produz, né? Exatamente. E bota preço no que é dele. Exato. E nós demoramos 9 meses para receber, para ter um retorno. E na maioria das vezes, por dependência do tempo, das intempéries, ou do próprio mercado, nós fizemos essa tarefa de trabalho todo com prejuízo. Então, se os Estados Unidos e a Europa subsidiam esses valores, e é muito semelhante o que eles fazem um com o outro, nós aqui não subsidiamos. Nós aqui emprestamos dinheiro, parte do que eles precisam, e recebemos de volta. E veja bem, o empréstimo tem que ser pago. E segundo a FEBABAN, dentro da comissão essa externa do Manual de Crédito Rural, nós recebemos documentos tanto da FEBRABAN quanto do Banco Central, dizendo que 99% do que é emprestado para o setor rurícola é pago pontualmente. Certo? Claro. E esse 1 ou outro por cento que não é pago pontualmente é pago porque tem garantia de hipoteca, tem garantia de produto de penhora e tem garantias pessoais. Quer dizer, é 100% seguro. É o sistema que mais devolve o que é emprestado, é o setor rurícola. E muitas vezes que a gente que não conhece a situação falam besteira aí, dizendo que são negadores de conta e compra um carro, casa na praia, besteira de quem não sabe o que falar e fala. Perfeito. Doutor, e quanto à questão principalmente da nossa taxação aqui das exportações agrícolas, o que podemos esperar a partir do ano que vem? Primeiro, Silvinho, nós temos que entender o seguinte. Quando foi elaborado o Decreto-Lei 1578, lá em 1977, pelo General Geisel, o nosso presidente à época, o Brasil importava alimentos. Certo? Precisava garantir que os alimentos que estavam aqui ficassem. Ou seja, era insuficiente a nossa produção, ok? E era insuficiente a nossa produção. Hoje nós produzimos 5 vezes o que nós precisamos consumir no Brasil. Ou seja, nós alimentamos mundo afora 800 milhões de pessoas. Então nós temos um excedente de 80% mais ou menos, ou seja, de 4 vezes aquilo que nós consumimos. Nós precisamos vender esse produto. E, segundo o projeto de lei assinado pelos 22 deputados do PT, só deles, e isso tem que ficar claro, eu sei que o PT faz muito voto aí, na região, os 22 deputados do PT trouxeram a taxação do arroz, pretendem, né, no projeto de taxação do arroz, do milho, da soja e das carnes, em 30%. Em 30% é o que diz o artigo 3º, certo? Tá. Isso realmente é um tiro no pé. Vamos dar um exemplo. Se você vender uma saca de arroz, vamos arredondar os números para exemplo, de R$100, você teria que dar para o governo 30 e o produtor ficar com 70. A gente sabe que ele não tem isso de lucro. E esse não tem 30% de lucro. Não tem, nenhuma atividade tem isso no setor rurícola. Mas o que acontece? 30% é sobre a venda, não é sobre a renda do produtor. Tá? E vai quebrar. Vai quebrar, absolutamente. É sobre o produto que ele está vendendo. Exato. Então, nós todos sabemos o quanto é benéfico você produzir de excesso e exportar. Por quê? Porque você tem uma cadeia econômica muito forte, gera emprego, gera renda, desenvolvimento regional, evita os cinturões de pobreza na cidade, a favelização, quer dizer, gera renda, dinheiro. E outra coisa, nós vamos produzir produtos de qualidade. Por que produtos de qualidade? Porque se nós vamos vender, e o sistema é de exportação, a gente tem que ter os melhores produtos em termos fitossanitários e de alimento no mundo. Então, se o Brasil é uma prateleira, é um supermercado, porque nós estamos produzindo coisas de qualidade. E com um sistema de sustentabilidade e meio ambiente adequados, é exemplo para o mundo. Então, essa proposta, na nossa concepção, é insana. Tá? Ela deve ser reprovada.
E cuidem que aí já vem o governador Caiado que querer taxar, inclusive, o comércio interno aqui no país, sobre o argumento de que perderam receita com a redução do ICMS com a baixa de garantia. Isso não é verdade. Primeiro, a redução dos combustíveis fizeram com que a economia se aquecesse e produzisse mais impostos. Uhum. Então ficou claro que o presidente Bolsonaro... Fez mais com menos, é isso? Exatamente, porque a redução do imposto trouxe maior eficiência, trouxe mais arrecadação. Né? Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aí começa, todo mundo tem a mesma ideia e aí vai quebrar aquilo que funciona no país. Uhum. O ICMS, na verdade, e essa justificativa dos governos, né, é para buscar aquilo que foi perdido. Essa é a grande verdade, a receita dos estados, né, doutor? Essa é a desculpa, mas não é verdadeira. Só que não é verdadeira. O que a gente tem a dizer para essas pessoas aqui? Uhum. Administrem melhor as verbas públicas, gastem menos e gastem com eficiência. E o gestor econômico é eleito por nós brasileiros, para que faça isso, entendeu? Que traga eficiência na sua administração pública, gastando menos e arrecadando mais, e não atrapalhando o setor produtivo. Uhum. E por que esses movimentos, você me perguntou, estão acontecendo hoje? Porque o setor está em pânico. Né? Verdade. Você fala em invasões em propriedade, você fala na não possibilidade para aquela decisão velha, aliás, velha não, bem nova, recente do Barroso, dizendo que a reintegração de posse tem que passar por um conselho. Aí vem o presidente eleito dizendo que vai à forra com o setor produtivo porque não votou nele. E aí essas notícias todas vão se somatizando como um balão que só está entrando ar. Vai chegar um momento que vai explodir. É o que nós estamos vendo hoje, isso. Existe possibilidade de nos assemelharmos também com a Argentina futuramente? Mas é evidente. Então, nós temos um exemplo bem do lado aí de Bagé, bem do lado aqui do Brasil, que essa taxação traz o empobrecimento no campo. Inflação, quer dizer, mas aí nós vamos ter alimentos mais baratos aqui. Não vamos ter mais barato, muito pelo contrário. Se a gente vai ser taxado com prejuízo, ou seja, tu não tem 30% de renda na atividade. Claro. Tá? Então você não vai poder produzir esse excesso, ou seja, nós vamos ter que diminuir a nossa produção para 20%, para ter um pouquinho de renda aqui. Então você imagina o desemprego, o caos econômico que isso vai trazer, e é insana essa possibilidade. Não foi muito feliz a ideia dessas pessoas. Eu acho que o projeto foi em junho de 2022, estavam pensando numa eleição, alguma coisa assim, mas a ideia foi dada, o projeto está lá no Congresso, e aí os governadores já começam a pensar em algo semelhante também, e isso é completamente equivocado. Eu imagino que ninguém que esteja nos escutando agora, independente de quem tenha votado, concorde com esse modelo proposto. É verdade. Como é que fica o futuro do nosso agronegócio? Primeiro, nós temos que ver o que vai acontecer agora, né, Silvio? Claro. Se a eleição vai ser confirmada, ou se vai ter algum problema. O senhor acredita que possa mudar todo esse resultado aí? Olha, quando você vê esse nível de pessoas em manifestação na rua, certo? Somadas aos lives e discursos temperadas e completamente equivocadas, e agrava mais a situação, o medo. Há uma sensação de insegurança com relação a patrimônio, com relação à liberdade, com relação à forma e o direito de se expressar. A própria imprensa, o próprio deputado, os deputados estão sendo censurados, porque tem constitucionalidade, quer dizer, tem o direito de opinar livremente sobre qualquer assunto. Então, essa insegurança, quer dizer, são coisas em situações que vão se somando, né?
E aí ninguém sabe o que isso pode gerar no futuro, né? Se isso pode ir para um não reconhecimento da legalidade da eleição, ou para, enfim, qual o problema que vai gerar? Isso é incerto. Mas eu vou dizer para você, hoje, pelo cenário que está montado, tudo é possível acontecer. Não dá para descartar nada, absolutamente nada. Nós gostaríamos, na verdade, de ter uma eleição onde os eleitores pudessem conferir o seu voto, ter certeza de que o seu voto está sendo computado no candidato em quem votou, e não teríamos insegurança nenhuma. Ganhou quem ganhou, vamos organizar a vida que segue, mas não foi assim que aconteceu. Claro. Tá? Então, eu sou um defensor do voto impresso ainda para presidente, aquele que você faz o X, conta na mesa, os fiscais assinam, tira uma foto, manda para o TSE, para os partidos, quer dizer, todo mundo conta. Esse é a coisa mais segura. E isso é tanto verdade que a grande maioria dos países desenvolvidos utilizam esse modelo de eleição. Tá? E aí quem prega a eleição nesse sistema atual, tá? Eletrônica, quem prega isso está vendo o que gera. Olha os filhos que isso gera. É a insatisfação, a insegurança, a indignação. Isso. Então, nada é tão triste e tão desanimador de você votar e não ter certeza que o seu voto foi corretamente computado ou não foi, vamos dizer assim, problema na hora de computar, ou não foi corretamente computado. Então, uma eleição simples para presidente no papel, segundo turno pelo menos, ou primeiro e segundo turno, resolvia todo esse problema, Silvinho. Você não concorda? Claro. Com certeza, né? Voto em cédula. Exatamente. Doutor Nery, ainda falando com relação às taxas de exportações, e aqui falamos sobre a questão do mercado da carne, tendo em vista que o quilo vivo pago ao produtor sofreu uma queda brusca, abrupta, recentemente, né? E lá na gôndola do mercado, ela segue ainda com um valor elevado. O senhor acredita que poderá também sofrer alguma alteração a esse ponto? Doutor Nery, me ouve? Acho que perdemos a conexão. Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo. Por favor, o senhor ouviu a minha pergunta? Ouvi, claro. Tá. Se esse projeto de lei for aprovado, ele prevê a taxação das carnes. Também. Né? Então, isso aí vai ser um desastre para o setor, né? É um horror. Se já está em dificuldade, vai ser terrível. Né? É lamentável, né? É lamentável. É lamentável. Doutor Nery, mais alguma informação para os nossos amigos ouvintes? São 7h44. Eu quero deixar o nosso espaço à sua inteira disposição para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer você, Silvinho, ao programa Delta Rural, a quem está nos ouvindo. Né? Eu sei que a sua audiência é muito grande a todos. Eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, mas infelizmente a situação como ela está desenhada hoje não é de se ter otimismo, ela é muito pessimista, mas de manter todos a resiliência. Está oscilando a sua transmissão, está oscilando aí a sua conexão. Oi, alô. Perfeito, melhorou? Ok. Por favor, prossiga. Melhorou? Para que todos tenham um contato direto com o seu deputado e com o seu senador e converse com ele diuturnamente, tá? Acompanhe como ele vai decidir, como ele vai se comportar no Congresso, porque isso será muito importante para nós, tá? Não só com relação a esse projeto, mas a outros tantos que tramitam, né? Principalmente com o direito da propriedade e das liberdades nossas. Direito à propriedade, as nossas liberdade de comunicação e, por outro lado, também a questão ambiental, que poderá também sofrer alterações, né, doutor? Perfeitamente. E o Brasil hoje é um exemplo do mundo, né, em sustentabilidade e ao meio ambiente. O projeto de plantio direto, o projeto de maior sustentação biológica do mundo.
O Brasil cultiva, por exemplo, planta em 7,8% da sua propriedade e mais com relação às pastagens, 21%. Então, nós ocupamos 30% do nosso território e 60% e quase 70% é preservado. Né? Então, o Brasil não precisa fazer nada melhor do que já está fazendo. O mundo precisa fazer a sua parte. É verdade. O mundo é que precisa fazer a sua parte. Doutor, eu recebo aqui a participação do Jefferson Milk, que é produtor de leite, é produtor rural aqui do município de Aceguá, município vizinho, a cidade de Bagé, e ele diz o seguinte, concordando inclusive com a sua manifestação, a sua explanação aqui no programa, e ele diz: mensagem de otimismo nos dias de hoje é muito difícil. Ele é produtor de leite. Falando em preço na Europa, por exemplo, o produtor de leite ganha por animal, não o leite que ele venda, 1.000 euros, 1.075 euros. Tá? Isso é quase 6 mil reais por ano por animal. Recebe da União para estar um animal produzindo leite e ele vendendo isso. Então, nós devíamos, o caminho que nós devíamos estar tomando é exatamente contrário do que se propõe. Nós devíamos estar subsidiando os nossos produtores de leite, os nossos agropecuaristas, e não fazendo o contrário, querendo taxar, passar uma conta a mais para ele pagar, sabendo que ele não tem condições de fazer isso. Perfeito. Olha, a turma lá do Cicobi também lhe mandando um abraço e parabenizando pela sua explanação aqui no programa. O João está lhe enviando uma saudação aqui. Doutor Nery, só me resta agradecer mais uma vez a sua participação. Um grande abraço. Grande abraço, Silvinho, e fico aguardando uma nova oportunidade para conversar com você e os amigos da região de Bagé. Ok, vamos compartilhando aí, recebendo os seus artigos, que em breve estaremos também conversando novamente aqui no programa. Um grande abraço e um bom dia. Bom dia.